Sou Thaís, enfermeira parceira do Grupo Castelli, e hoje a gente conversa sobre o câncer de pele. Por que essa discussão é extremamente importante? Porque o câncer de pele é o câncer com maior incidência no Brasil e ele está diretamente ligado à nossa exposição solar, né? Consequentemente, nós que vivemos no Brasil, país tropical, na qual grande parte do nosso território está sob forte incidência dos raios solares, consequentemente existe essa necessidade de conscientização da população para a prevenção do câncer de pele. Mas antes que eu fale do câncer de pele, é importante eu pontuar o que é câncer. O câncer, ele é o crescimento desordenado de células e, consequentemente, essas células que cresceram de uma maneira desordenada, elas vão se agrupar e se elas estão presentes na pele, é o que dá origem ao câncer de pele. E hoje o câncer mais comum de pele é o não melanoma. E que mais para frente eu passo as características para vocês conseguirem observar quais são esses potenciais do não melanoma. Antes disso, é importante eu pontuar que existem alguns fatores que aumentam essa predisposição do desenvolvimento do câncer de mama. A primeira delas está relacionada à exposição excessiva ao sol. Essa exposição, por mais que ela seja orientada para sintetizar inúmeras vitaminas, como a vitamina D no nosso organismo, ela precisa de um critério de exposição e um período de exposição. Então, um período pequeno de 15 minutos durante o dia já é o suficiente para se absorver as vitaminas no nosso organismo. Agora, essa exposição prolongada ao sol, consequentemente, potencializa o risco de desenvolvimento de câncer de pele. Outros fatores também aumentam essa predisposição do desenvolvimento do câncer de pele e eles estão diretamente ligados aos fatores comportamentais. Além da exposição do sol, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que não têm uma alimentação saudável, não têm uma hidratação suficiente, também podem ter um maior potencial de câncer de pele. E é importante eu pontuar que, como a exposição solar está diretamente ligada às questões do câncer de pele, fatores como bronzeamento artificial, sessões de bronzeamento de luzes artificiais potencializam ainda mais a chance de desenvolvimento de câncer de pele. Por isso que hoje é importante a gente se atentar nessa questão de exposição ao sol de uma maneira extremamente criteriosa, sem contar que as clínicas de bronzeamento artificial foram proibidas no Brasil por esse potencial de desenvolvimento de câncer de pele. Essa exposição ao sol de uma maneira correta deveria acontecer no período da manhã até as 10 horas da manhã ou após o período da tarde, após as 14 horas, para que seja suficiente a nossa absorção de vitaminas. E se evitar essa exposição ao sol no período das 10 da manhã até às 16 horas, porque consequentemente é quando o sol libera ainda mais os seus fatores de radiação. Uma das questões mais importantes para a prevenção do câncer de pele é a utilização do protetor solar. E é importante a gente se atentar que existe uma necessidade de reaplicação desse protetor solar. Eu acordando de manhã cedo, lavando o meu rosto, tomando o meu banho e passando o protetor solar, ele não vai me proteger durante o dia todo contra os fatores de radiação solar, porque eu tenho a necessidade de reaplicação desse protetor. E esse fator de reaplicação vai depender da quantidade de protetor solar que foi passado e principalmente com o fator que está numerado nas embalagens do protetor solar. Então, se eu tenho a pele mais clara, o meu fator solar precisa ser mais aumentado e, consequentemente, as reaplicações devem ser mais potencializadas. Se eu tenho a pele mais morena ou a pele negra, eu também tenho a necessidade da utilização do protetor solar. O fator ele pode ser um pouco mais diminuído, mas também não tira a necessidade da reaplicação do protetor solar.
Outro critério extremamente importante é que a gente proteja as áreas descobertas do nosso corpo. Então, os homens que não têm cabelos, né? As mulheres precisam proteger as orelhas, os homens também precisam proteger as orelhas, as mãos, principalmente quando a gente dirige, né? Tá exposto à radiação do sol dentro do carro, ou quando a gente vai se expor ao sol, que eu consiga também proteger o peito do pé, que muitas das vezes essas áreas são menosprezadas da proteção solar. E se eu for me expor ao sol, eu devo utilizar roupas com fatores de proteção, de filtro solar, chapéu, luva, boné, guarda-sol e inclusive ficar protegido à sombra para diminuir o risco dessa incidência do câncer de pele. Antes de eu falar para vocês das questões de tratamento da questão do câncer de pele, é importante eu pontuar que é necessária a investigação do nosso corpo todos os dias. E qual é o melhor horário para conseguir investigar o meu corpo? A hora que eu estou tomando banho. Então, quando eu vou tomar banho, eu tiro toda a minha roupa e é importante eu colocar dentro do meu universo cotidiano ali a inspeção tanto visual quanto tátil das porções do meu corpo. Na frente do espelho, eu vou procurar por pintas, por manchas, por lesões que principalmente têm bordas irregulares. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma pinta, ela costuma ser escurecida e redondinha. No caso do câncer, ela tem bordas irregulares, ela pode ter ondulações nas bordas, que é a principal característica do câncer de pele. Sem contar que essas lesões, elas podem ser mais enrugadas, mais escurecidas, e se eu passo a unha em cima dessas lesões, elas podem inclusive sangrar, que é uma das características do câncer de pele. Dentro dessa investigação, eu também tenho 5 características principais. Eu preciso investigar 5 principais características dessa lesão. A primeira delas é a assimetria, se ela cresce de uma maneira desordenada ou até mesmo se ela cresce de uma maneira diferenciada de outras lesões no corpo. Depois eu vou me atentar nas características de borda. Essa borda, na maioria das vezes, elas são irregulares. Ela não é aquela pintinha redondinha que a gente costuma ter aí por toda a porção do nosso corpo. Depois eu tenho que me atentar a essas questões de coloração. A coloração, ela sempre vem de uma maneira amarronzada ou arroxeada. Depois o diâmetro pode ser estendido e eu também tenho que me atentar, como as bordas são muitas vezes irregulares, não quer dizer que são lesões circulares, elas podem ter outras características. E eu também tenho que me atentar à evolução dessa lesão, se ela demora muito tempo para crescer ou se ela cresce de um potencial mais diminuído. Consequentemente, existe um critério de investigação pelo médico dermatologista para a necessidade de uma coleta de material, esse material ir para o laboratório e faz uma biópsia para se ter certeza do diagnóstico de câncer de pele. Uma questão em potencial que, como a gente não consegue enxergar o nosso lado de trás do corpo, é importante que ou você tenha uma consulta regular com o seu médico dermatologista ou que peça para uma pessoa de confiança que olhe a sua parte de trás do corpo, as costas, os glúteos, a parte de trás das coxas e das pernas, porque muitas das vezes eu não consigo visualizar essas lesões e o câncer de pele pode estar presente nesses locais também. Quais são os locais de maior incidência do câncer de pele? São os locais de maior incidência de radiação solar. Então eu pego rosto, braços, tórax, principalmente região da orelha, região do nariz e as mãos, que é onde a gente tem uma maior exposição de radiação solar e, consequentemente, eu tenho maior risco de desenvolvimento de câncer de pele. Se esse câncer de pele for diagnosticado, existem alguns potenciais de tratamento. Na maioria das vezes é feita uma remoção cirúrgica do local. O médico faz uma anestesia local, retira essa lesão vai para material de biópsia e aí, consequentemente, é determinado também, caso haja necessidade, outras condutas terapêuticas. O que eu quero deixar claro para vocês como um potencial de prevenção?
E por que um potencial de prevenção? Porque o câncer, quanto mais precocemente for diagnosticado, melhora seu potencial de cura. Então é importante que eu tenha durante o meu dia a dia esse critério de visualizar o meu corpo e de inspecionar o meu corpo, ter também esse comportamento com o corpo dos meus familiares e levar essa informação para os meus familiares também, levar esse tipo de informação também para os meus colegas, os meus amigos, para que isso fique muito bem orientado para a população. Quando eu for expor ao sol, que eu me proteja, né, de materiais que tem esse fator de proteção solar. E hoje está muito comum a comercialização de camiseta, de chapéu, até óculos de fatores de proteção solar e, consequentemente, diminui o risco de incidência de câncer de pele e utilizar o protetor solar. Cada indivíduo escolhe o seu protetor solar de acordo com a sua necessidade, seja financeira ou de características de produto. Eu não vou determinar para vocês qual é o melhor produto de protetor solar, porque cada um escolhe aquele que convém. Mas é importante utilizar protetores que são comercializados em farmácias idôneas e que tenham registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque são produtos corretos, produzidos de acordo com a necessidade não só da pele do Brasil, quanto também de outras peles de outras populações, mas principalmente que tem um fator que comprove a eficácia desse protetor solar. E outra dica que eu quero dar para vocês: todas as vezes que eu for me expor ao sol, eu não posso deixar o protetor solar exposto ao sol, porque isso faz com que perca a qualidade do produto. Então, se você vai reaplicar esse produto no carro, a hora que está dirigindo ou no transcorrer do dia, na praia, na piscina, que esse produto fique protegido do sol, porque assim ele consegue manter a sua consistência, as suas características de uma maneira adequada. Essa conscientização no Brasil, ela não pode ser apenas exclusiva nos meses de verão, porque o sol está presente aí em todas as regiões do Brasil e praticamente durante todo o ano. Então é importante ter essa conscientização de prevenção de janeiro a dezembro e principalmente nessas épocas que tem maior incidência de calor, que a gente costume proteger o nosso corpo, tanto com roupas adequadas, mas também com a utilização do protetor solar e a reaplicação do protetor solar. Um critério também importante para fatores de prevenção é que vocês determinem mudanças de comportamento e coloquem dentro da sua vida cotidiana ações de saúde e principalmente de uma conduta saudável, seja ela uma alimentação adequada, a ingesta de água adequadamente, principalmente se atentar em dormir adequadamente, não beber, não fumar e realizar atividade física. Outra coisa que é importante, durante a realização da atividade física, a gente costuma suar, transpirar. A reaplicação do protetor solar também é imprescindível. É necessário, quando eu molho o meu corpo, seja com água ou seja com suor, que a reaplicação do protetor solar seja mais potencializada. E para encerrar, eu quero colocar também uma questão de investigação e de acompanhamento nas crianças e também nos idosos. Eles têm a pele mais sensível e mais delicada, então é necessária essa proteção da pele, não só com vestes adequadas, mas também com a utilização de produtos adequados para esse perfil de pele. As crianças, que utilizem cosméticos de acordo com a sua idade e que os idosos também tenham potencial de acompanhamento de proteção solar. Muito obrigada.